Meus irmãos e irmãs, convido todos e todas para que abram comigo a Bíblia, a Epístola de Paulo aos Efésios, em seu capítulo de número 6, versos 5 a 9. Nós estamos pregando sequencialmente a Epístola de Paulo aos Efésios e chegamos hoje na altura desta sessão, da parte do verso 5 ao verso 9. Diz assim as Santas Escrituras: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. O tema de hoje é escravidão. E esse tema não será tomado de uma forma de ilustração, por exemplo, como nós vemos, como o apóstolo Paulo utiliza a ideia de escravidão para dizer-nos que estamos escravos do pecado e da morte para aqueles que não conhecem a Cristo. Não, o tema de hoje é escravidão mesmo, a escravidão histórica, escravidão social, escravidão cultural. Ou seja, a escravidão na sua maneira mais crua de ser, onde pessoas subjugam outras como posse. Esse é o tema que está sendo tratado pelo apóstolo Paulo aqui. E por isso nós temos uma rara oportunidade de você e eu nos pensarmos como igreja no que toca a herdeiros de uma história, porque vez por outra a nossa igreja pode ser acusada de ser familiarizada demais ou inclinada, ou pelo menos a não defender a alguns temas da liberdade. E hoje nós vamos ter a oportunidade de ver este assunto. Geralmente, quando os críticos da igreja pegam esse texto, eles têm duas tratativas para esses dois grupos que foram lidos. Primeiro, quando se fala de escravos, por que afinal de contas a Bíblia não fala sobre abolição ou emancipação da escravidão? Esta é uma pergunta feita quando se trata de escravos. E a outra pergunta, ao falar dos donos de escravos, por que não incentiva eles a contribuírem para acabarem com a opressão e serem parceiros na abolição da escravidão? Nós vamos ver que a situação não é tão simples assim como os críticos da igreja veem. Nós estamos diante de um pecado estrutural. A escravidão foi um pecado estrutural. Eu estou dizendo que foi porque nós não temos a escravidão de uma forma oficial, pública, um regime que se é utilizado. Nós temos denúncias de escravidão e isso é contrário à lei, às leis internacionais e às leis de muitos países. A escravidão não é mais tolerada como foi antigamente.
Mas quando nós visitamos esse tema, escravidão, devemos lembrar que o pecado que está sendo tratado é um pecado estrutural, que envolve não apenas um indivíduo, mas envolve grupos de pessoas, nações e culturas, porque a escravidão não foi localizada na África, na Europa ou na Austrália. A escravidão foi algo de esfera mundial. Então esse tema da escravidão toca nesta ideia de pecado estrutural e deve nos sensibilizar a todos, porque mostra que o pecado não tem só a ver com a minha vida ou só com a sua vida, mas tem a ver também com a sociedade e como a sociedade enxerga-se a si mesmo. O pecado está longe de ser uma coisa reduzida a pessoas. Nós vemos a escravidão aqui como pecado estrutural. E para entendermos como Deus vê a escravidão, nós precisamos pegar uma outra situação parecida, claro, com as suas devidas proporções, que também afeta a sociedade, ou afetou a sociedade. Afeta e afetou, porque esta continua, que é a questão do divórcio. Quando Cristo teve que lidar com a questão do divórcio, que os fariseus se aproximaram dele para prová-lo, ele disse que o princípio não foi assim, mas que por causa da dureza dos corações dos homens, é que o divórcio adentrou a nossa esfera humana como um tipo de concessão, de permissão. Deus não criou a humanidade para que o divórcio fosse aceito como uma prática a ser utilizada sempre. O divórcio é um desvio, é uma concessão, uma permissão, reconhecendo a dureza dos nossos corações. A escravidão, em certo sentido, observando as dimensões, também é um pecado parecido com isto, porque afeta a sociedade. O divórcio, ele afeta o casal, que é a célula máter, que é a célula da sociedade, um homem e uma mulher, mas a escravidão afeta toda a sociedade. Agora eu quero deixar bem claro, agora que eu falei que a escravidão é um pecado estrutural e que Deus permitiu que a escravidão ocorresse, eu quero deixar bem claro que a Bíblia não apoia a escravidão. É injusto dizer que a Bíblia apoia a escravidão olhando textos como esses, porque é ser três coisas: simplista, é ser reducionista e é ser caricato. Simplista porque o assunto não é, a escravidão não é a mesma do século I do que a escravidão do Brasil. Há escravidões diferentes, em lugares diferentes. Então alguém que pegar um texto bíblico e como cristão te criticar porque você apoia a escravidão, este texto não se presta a isso. Porque esse texto está retratando uma estrutura do século I numa sociedade asiática, onde Paulo está tratando com a igreja de Éfeso. A escravidão tem as suas diferenças no judaísmo e também em Roma, no século I e alguns outros séculos. Na Grécia são escravidões diferentes. Então a pessoa que nos acusar como cristãos de defender a escravidão por causa desse texto, você diga que ele está sendo simplista. Segundo, reducionista, porque está reduzindo muito a escravidão nesse ponto. E terceiro, caricato. Caricato é de caricatura, de fazer um desenho mal feito, de expandir um assunto e desvirtuá-lo. Não, esse texto não se presta a isso. Portanto, quando nós nos encontrarmos com críticos acerca da nossa igreja, e eu não estou falando da igreja presbiteriana, eu estou falando da igreja cristã pelos séculos, e dizer que a igreja apoiou a escravidão por causa desse texto, você pode afirmar que esta pessoa está cometendo esses três lapsos, está sendo simplista, reducionista e caricata. Não, a Bíblia nunca apoiou a escravidão. E a prova final disso é que o apóstolo Paulo, quando está falando com os escravos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 21, ele irá dizer àqueles que são escravos: olha, se vocês tiverem a oportunidade de serem livres, sejam livres, mas não se preocupem muito com isso. Por quê? Porque a escravidão nesta época, por exemplo, no judaísmo, nós vimos algumas pregações passadas, que o judeu podia se oferecer como escravo temporariamente. Existia a escravidão temporária.
E também existiam condições da escravidão, por exemplo, romana, onde os escravos poderiam deixar de ser escravos. Não é como a escravidão que ocorreu no Brasil, que foi uma escravidão de uma etnia sobre a outra, os negros, que foram injustiçados e tratados brutalmente. Há uma escravidão terrível e que até hoje deixa marcas em nosso país. Dito isso, são escravidões diferentes. Mas não há como nós não lermos esse texto e esse tema não ser abordado, então eu precisei fazer esta introdução, meus irmãos e irmãs, porque alguns se criticam a igreja pela escravidão, dizendo que apoia, e por esse texto você vai dizer que isto não é verdade, que a pessoa está cometendo um erro de precisão. Não é bem assim. O que o apóstolo Paulo está tratando é olhando de dentro para fora da estrutura. Está olhando, reconhece que existe uma estrutura pecaminosa, mas que ele está interessado em como as pessoas estão lidando com a situação. Dito isso, meus irmãos e irmãs, o texto de hoje, portanto, trata da escravidão e dois grupos estão expostos conforme foi lido, os escravos e os donos de escravos, os seus senhores, e cada qual recebe orientações. Esses dois grupos são tratados de forma diferente. Você veja que fala mais com os escravos, porque existiam muito mais escravos cristãos do que senhores de escravos. Se você lembrar-se, no livro de Atos, há até uma sinagoga chamada Sinagoga dos Libertos, pessoas que eram escravas, deixaram de ser escravas e que eram judeus gregos, da qual Estevão, o primeiro diácono da igreja, morto como mártir, participava desta sinagoga, convivia com esta sinagoga. A questão aqui, meus irmãos, é que é dado mais atenção aos escravos do que os senhores, mas nós vamos ver que, embora não existam mais escravos e senhores de escravos, existem aqui orientações para nós e que ainda estão vivas e atuantes e qual nós precisamos obedecer. Então, por detrás de cada grupo existe um princípio que governa essa orientação, existe um mandamento bíblico que sustenta essa orientação. Então, eu vou repetir. O texto irá nos dar duas orientações, uma orientação para o grupo dos escravos, uma orientação para o grupo dos senhores dos escravos. Cada orientação é governada por um princípio e esse princípio tem mandamentos que fundamentam. E hoje, nessa noite, eu convido você a olharmos esse texto através dessa ótica. Quais são os princípios que estão por detrás do tratamento destes dois grupos e como você e eu podemos aplicar em nossas vidas? Então vamos lá. Primeiro princípio é: veja Cristo em seus superiores. Isso está logo no verso 5. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. A Bíblia não é um livro para revolucionários, meus irmãos e minha irmã. A Bíblia defende que a providência de Deus governa a todos, a tudo e a todos. E o padrão dado aqui para aqueles que estão recebendo ordens de um superior, nos colocando como funcionários, trabalhadores, vendo-nos desta perspectiva, o texto bíblico diz que o tom é a obediência, e é essa obediência que deve ser o padrão. Existem vários tipos de obediência, e a Bíblia ela sempre vai defender a obediência sincera e de coração. Mas outras obediências, outros tipos de obediência aparecem na Bíblia sendo atacadas. Por exemplo, a obediência externa. Os israelitas, em determinado momento, quando eles voltam do cativeiro babilônico, eles reinstalam as oferendas no templo. Não é mais o templo de Salomão, porque havia sido destruído. E eles começam a oferecer sacrifícios de novo ao Senhor. Mas esses sacrifícios, eles eram dados de qualquer jeito. Eram ovelhas caolhas, bezerros doentes, aleijados.
Então o Senhor levanta o profeta Malaquias, no seu capítulo 1, e diz assim: olha, vão oferecer esses bezerros, essas ovelhas, para o governador de vocês e ver se ele vai aceitar. Então vocês estão me obedecendo nas aparências, mas não estão obedecendo de coração. Porque a Bíblia diz: ofereça um sacrifício. O israelita dizia: eu estou oferecendo um sacrifício. Só que esse sacrifício era da pior qualidade possível. Não era aquele sacrifício lá no princípio com Abel, que ele pega o melhor das suas gorduras, o melhor das suas ovelhas para levar ao Senhor. Não, Malaquias é o pior do que tem para ser apresentado ao Senhor. Então existe uma obediência externa, assim também como existe um outro tipo de obediência meio parecida, que é a obediência fingida. Essa obediência fingida também é criticada por Deus. Uma parábola onde o nosso Senhor Jesus Cristo conta que haviam 2 filhos, onde o pai diz a ambos os filhos: vão até a vinha. E um diz: eu vou. Só que não vai. Ele obedeceu diante do pai, fingidamente, mas depois não colocou em prática. Essa é obediência fingida. E existem outros tipos de obediência que o Senhor vai censurar, mas o Senhor, Ele quer uma obediência diferente. Ele quer uma obediência séria, grave, importante. Veja essa expressão utilizada no texto, que os servos devem obedecer aos seus senhores com temor e tremor. Temor e tremor aqui não deve ser entendido ao pé da letra, de tremendo, e você deve ter medo do teu patrão, ou ter medo do gerente a qual você trabalha. Não é esta a ideia. A ideia é que você deve fazer com bastante seriedade. O apóstolo Paulo utiliza essa expressão mais 3 vezes em suas cartas, para mostrar que os assuntos devem ser tratados com seriedade. Não vamos andar por todas, mas eu preciso trazer pelo menos 2 para que se compreenda esta expressão. Por exemplo, Filipenses 2, verso 12, diz assim: amados meus, como sempre obedecestes, desenvolvei a vossa salvação em temor e tremor. Veja, o temor e tremor era a qualidade da obediência que tinha que ser dada, uma obediência com seriedade. Em 2 Coríntios, no capítulo 7, 14 ao 15, Paulo está elogiando a igreja de Corinto porque obedeceram a Tito em sua ausência. Ele usa a seguinte expressão: como vocês receberam a Tito com temor e tremor. Ou seja, temor e tremor é a seriedade com a qual nós devemos obedecer. Ou seja, toda obediência, ela deve ser encarada com seriedade, não com zombaria, não com parcialidade, não com seletividade. Zombaria é não aceitar, seletividade, eu vou obedecer o que eu quiser. Não, você tem que obedecer com temor e tremor, ou seja, com seriedade. Foi dito para você ir à esquerda, você vai à esquerda. Foi dito para você ir à direita, você vai à direita. Você não vai desobedecer. Então o Senhor, Ele quer uma obediência grave, séria, daquilo que nós estamos fazendo, e também uma obediência sincera. O texto, ele é recheado disso. Nós devemos obedecer de coração, como foi lido. E nós devemos entender que quando nós obedecemos de coração, nós estamos reconhecendo a mão de Deus sobre a pessoa que está nos dando ordens. Mas você talvez diga: você não conhece o meu patrão, reverendo. O meu patrão é uma pessoa desumana, grossa. O meu patrão é um homem ímpio, ele não me ajuda. A minha patroa, ela é uma pessoa difícil, para dizer o mínimo. Sim, mas mesmo assim, foi Deus que colocou ela no lugar onde ela está. Nós precisamos utilizar o exemplo de Cristo. Pilatos, quando estava com o Senhor Jesus, disse a ele: olha, eu tenho poder para libertar você. Fale comigo. E Jesus disse a Pilatos: nenhum poder teria se do céu não fosse lhe dado. Você consegue imaginar alguém pior que Pilatos?
Você consegue imaginar uma autoridade mais cruel que foi responsável pela crucificação do Filho de Deus do que Pilatos? Mesmo assim, Cristo reconheceu que havia uma autoridade sobre Pilatos dada por Deus. Era o papel de Pilatos. Assim como é o papel dos nossos chefes ser quem eles são. Eles são como são, e no final das contas, todos nós, assim como eles, darão contas a Deus. Mas no que tange a nós, quando estivermos trabalhando como funcionários, nós devemos obedecer os patrões, os gerentes ou aqueles que estão numa hierarquia superior, reconhecendo que é Deus que os colocou lá. Embora nós não gostemos deles, embora nós não aprovemos as suas ações, porque quando nós fazemos isso, nós estamos obedecendo não necessariamente a Ele, mas o Senhor que o colocou Ele lá. Independente dele ser cristão ou não, Pilatos era tudo menos um seguidor de Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo reconheceu que o poder de Deus está sobre todos, inclusive ímpios. Portanto, não cabe a nós rejeitar a autoridade que Deus colocou, termos mais escrúpulos do que Deus. Nós precisamos aceitar as autoridades que aqui estão, porque isto é uma maneira de reconhecer que toda fonte de poder pertence ao Senhor. Não há ninguém nessa terra que é uma fonte de poder autônomo, ou seja, essa pessoa nunca prestará contas a ninguém. Não se preocupe, todas as pessoas prestarão contas a Deus. Ah, mas ele não é cristão, não é cristã. Isso não faz a menor diferença. Foi criado por Deus, e ainda que em seu discurso seja uma pessoa que não creia no Senhor, independe dele, ele irá encontrar-se com o Senhor no final da sua história, como toda pessoa que caminhou sobre essa terra caminha e caminhará. Não existe ninguém independente, todos são dependentes de Deus. Por isso a obediência precisa ser uma obediência de coração, uma obediência de boa vontade, como ao Senhor. Ou seja, vamos obedecer não de mau grado, não murmurando, não reclamando, mas obedecer aquilo que foi dado como se fosse o Senhor nos orientando, ou para carregar aquela caixa, ou para limpar aquela prateleira, mas fazer tudo como para o Senhor, independente das pessoas. E obedecer com fé, porque a ideia aqui é que não há vergonha nenhuma de saber que o Senhor há de recompensar as boas ações. Ou seja, se você é um bom trabalhador, um bom funcionário, embora a tua empresa não te reconheça, o teu patrão possa não te reconhecer, não interessa, você faz isso para Deus. E no devido tempo o Senhor há de recompensá-lo pelo seu bom trabalho, pelo trabalho que desempenha. Ao seu chefe? Não, ao Senhor, por meio do seu chefe. Agora, como eu disse no início, há um mandamento por detrás desse texto, que fundamenta esse princípio de ver Cristo em nossos superiores, que é o quinto mandamento: honra a teu pai e honra a tua mãe. É claro que nós não devemos ler esse texto na sua literalidade, ou seja, o teu chefe, a tua chefa, ela não é tua mãe necessariamente, mas o mandamento, o quinto mandamento, ele diz que os pais são colocados por Deus e devem ser honrados. Assim também como as autoridades são colocadas por Deus e devem ser honradas. O apóstolo Paulo, ele escreve sobre isso em Romanos, no capítulo 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Precisamos honrar as autoridades, assim como o apóstolo Pedro também diz isso. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Não havia rei dos judeus. Pedro está falando do imperador romano. Você consegue imaginar alguém mais ímpio do que Nero? Se você conhece um pouco de história, você sabe que ele foi um dos piores Césares possíveis. Mas imagine ter que orar por ele. Era isso que Pedro estava estimulando os irmãos a fazerem, mesmo sendo governado por pessoas que eles não aprovassem as suas ações ou não gostassem dos seus temperamentos. Meus irmãos, este princípio não tem como ser mais atual. Nós estamos diante de uma esfera política bastante polarizada.
E eu louvo a Deus porque eu tenho sempre resistido a não transformar o púlpito em palanque, porque nós devemos orar tanto pelo presidente da República do Brasil, quanto oramos também pelos senados, pelo Senado brasileiro, pelos deputados federais e pelo Supremo Tribunal Federal. Nós oramos por todos, nós não vamos selecionar. Não cabe a nós julgar as suas ações pelas nossas afeições. Deus a julgará e eles vão receber isso no momento correto. Quanto a nós, precisamos orar pelas autoridades superiores. Às vezes eu me surpreendo vendo mais pessoas se autorizando a difamar, porque isso é pecado, autoridades superiores via internet, via YouTube, via WhatsApp ou qualquer outra mídia, do que orar por essa autoridade. Pense antes de você tuitar, de você mandar um WhatsApp, um status, se à medida que você está fazendo isso, você tem orado por essa pessoa também. Porque senão isso vai virar maledicência, e maledicência é pecado. Você está usando a sua língua, ou seus dedos no caso, para difamar o outro. E uma autoridade colocada por Deus, independente do que você tem opinião acerca dela, e aí todos nós somos livres para termos as nossas opiniões acerca de qualquer pessoa. Mas uma coisa é ter a opinião dentro da fronteira do meu pensamento, do que começar a ventilá-la. Cuidado, meus irmãos, para que o pecado não nos elameie. E deixemos essas disputas no território da política. Nós vamos orar por estas pessoas. Isso não quer dizer que você não deva ter as suas cores, ou você não deva ter suas preferências. Mas uma coisa é ter preferência, outra coisa é ter respeito. Respeite as autoridades superiores. É o nosso presidente, são os juízes, são os nossos juízes da Suprema Corte Federal, são os nossos senadores, são os nossos deputados. Muito cuidado, porque não foram colocados por nós, foram colocados por Deus e devemos orar por eles, estarmos mais dispostos a orar por eles do que falar mal. Pelo amor de Deus, não use o seu tempo e energia para difamar. Ore pelas autoridades superiores. Há dois princípios. O primeiro princípio tem a ver com os escravos e um quinto mandamento está por detrás. E há o segundo princípio. Se nós devemos ver Cristo nos nossos superiores, há uma fala também aos superiores aqui, que eles devem ver Cristo nos inferiores também. No verso 9: e vós, senhores, de igual modo, procedei com eles, deixando as ameaças. Nesse texto, há um tom acumulativo aqui. Como assim acumulativo? Veja, o apóstolo Paulo está dizendo que os senhores, os donos de escravos, tinham que agir de igual modo para com os escravos. Isto era bastante, vou utilizar a palavra, revolucionário para a época. Paulo está exigindo que os escravos sejam tratados com igualdade, com fraternidade, com justiça, com boa vontade. É isso tudo que foi exigido do escravo. O senhor de escravos também tinha que oferecer. E esta é a base. E por que Cristo acrescenta mais aos senhores de escravo? Porque a todos aquele que muito é dado, muito lhe será pedido. Estas pessoas que estão liderando nas empresas, no Estado, nos tribunais, nas câmaras legislativas, estas pessoas vão responder pelo grande poder que Deus está dando a elas. E elas devem, portanto, temer e não usar de violência. Veja que o texto está dizendo que deve-se deixar as ameaças. É muito comum aquele que detém o poder achar que pode tudo, porque o poder ele infla o ego, o poder ele ensoberbece. Nós lemos no texto aqui um rei pedindo ao Senhor, rei Davi, não permita que o meu coração se ensoberbeça, porque toda pessoa que tem autoridade e poder e se vê com poderes sobre o outro, irá ser tentado a ser agressivo, a agir de ameaças. Tome, por exemplo, os pais. Os pais, se não tomarem cuidado, eles podem exagerar na severidade da punição dos filhos, porque o poder dos pais
está dentro da família. E a Bíblia nos adverte para que o pai e a mãe sejam moderados em relação a esse poder. E a mesma moderação se espera daqueles que têm grande autoridade e poder, para que eles não usem esses poderes para oprimir e perseguir. O que é que então se exige desses senhores em duas palavras? Primeiro, comedimento. Comedimento é domínio próprio em relação aos poderes que eles têm. Eles não deveriam perseguir, deveriam tomar cuidado com o que nós chamamos hoje de assédio moral. Você já ouviu falar sobre assédio moral? Assédio moral é quando o seu chefe, a sua chefa, usa do seu poder no escritório, ou nos departamentos, ou nas instituições, para intimidar os seus funcionários. Isso é assédio moral. Isso é crime, inclusive. Então, há aqui até uma preocupação para que estas pessoas que ocupam posições de poderes não ajam de uma forma a abusar daquilo que Deus colocou sobre elas. É certo que a liderança é sempre custosa e é muito difícil estar na liderança de uma empresa, de uma instituição. Você é muito cobrado, tudo recai sobre o dono da empresa, o empresário, mas ele precisa moderar, ele precisa ser comedido. E uma segunda postura aqui para o patrão, a patroa, no caso cristão, é que ele deve pensar sobre fraternidade. A pessoa com qual que ele está tratando é um crente. Se for um patrão crente, o funcionário for crente, aquele que está em posição superior precisa pensar nisso. Estas pessoas com as quais ele nesse momento está lidando, dando pagamento, dando ordens, dando orientações, cobrando, esta pessoa, ela está sob o mesmo céu que ele e anda sob o mesmo chão. Isso quer dizer que todos nós vamos para os mesmos caminhos. Aqueles que um dia, quando caso o Senhor não volte, vão tomar o caminho de todos os mortais. Qualquer pessoa, em qualquer extrato social, seja uma pessoa rica, seja uma pessoa pobre, não interessa. Ela está debaixo do mesmo céu e do mesmo chão. Ou seja, do mesmo céu, porque o Senhor há de um dia convocar esta pessoa para ter com Ele. E aí a destinação dependerá do Senhor. E esta pessoa está sob o mesmo chão. Todos aqui, se o Senhor não voltar antes, iremos para a sepultura. Nós estamos passando, estamos definhando, uns mais rápidos do que outros, né? Mas todos nós estamos indo para os mesmos locais. E aquele que exerce poder é muito tentado a esquecer de que ele está passando, assim como os demais. Portanto, é uma palavra de temor. E como eu disse, há mandamentos que fundamentam esse segundo princípio. E há o quinto mandamento, que é evidente, deve-se honrar o rei, honrar os pais. Mas há um outro mandamento por detrás, que é o sexto mandamento. Qual que é o sexto mandamento? Não matarás. Mas nós que conhecemos a Bíblia, sabemos que os mandamentos não devem ser entendidos apenas na sua fronteira literal. Como assim? Eu não matei ninguém, então eu estou cumprindo esse mandamento. Não é isso. A Bíblia, ela ao mesmo tempo que diz para que você não deve matar, ela pergunta o que você está fazendo para promover vida. Ou seja, o Senhor não vai cobrar de nós uma ficha criminal para saber se cometemos homicídios ou não. Ele irá cobrar as ações de vida que nós proporcionamos enquanto nós tivermos vida. Ou seja, o patrão, ele precisa ser uma pessoa que comunique vida. E vida aqui é a ideia de respeito, de fraternidade, de proporcionar um ambiente onde haja igualdade na sua empresa e onde ele transmita que ele é um entre os demais também, a despeito da sua posição. Desafiador? Muito desafiador. Mas é isso que a Bíblia exige daqueles que exercem poderes.
Meus irmãos e irmãs, com as considerações finais, como eu disse, nós não temos mais escravidão em nosso país e esse episódio ficou para trás da história humana, mas nos deixou aqui algumas lições e princípios que ainda estão atuantes, que é o respeito aos superiores, homens e mulheres também que o Senhor tem colocado em posições devem ser respeitados, assim também que aqueles que exercem poderes devem respeitar os seus subordinados. E acima de tudo, é que nós precisamos ver a providência de Deus sobre todas as pessoas. Deus é aquele que reparte para nós o tempo de vida, a família onde nascemos, o país onde nascemos, o que não temos, o que temos, o que vamos adquirir ou não. E a nós cabe ver Cristo em todos. Cristo deu a todos nós aquilo que nós temos. E também ver Cristo em tudo. E isto aqui pertence a Cristo. Como tudo que eu tenho pertence a Cristo. O ideal nosso, como cristãos e cristãs, sejamos aqueles que lideram, sejamos aqueles que são liderados, é ver Cristo em tudo e Cristo em todos. E é desta forma que precisamos sair daqui hoje. Que Deus nos abençoe. Amém.